Agora podes tirar isto, não é? É coisa boa. É coisa boa em pregar hoje, é que não preciso de usar a máscara durante este tempo. Eu vou pôr aqui, talvez não possa, eu vou pendurar aqui. Também vou tirar aqui estes papéis. Irmãos, eu hoje, para mim pregar nunca é uma coisa fácil, é sempre complicado trazer a mensagem do Senhor aos irmãos. E é sempre complicado. E, geralmente eu tenho um púlpito para esconder o tremer das pedras, não é? Mas hoje não tenho esse privilégio. Então tenho que ser forte, não é? Mas a mensagem que eu trago hoje de manhã é uma mensagem que provavelmente os irmãos podem pensar, mas o que é que isto tem para nós? Todos nós já somos crentes, todos nós que estamos aqui, eu penso, ou se não forem, grande parte já aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas. Mas é sempre bom nós ouvirmos passagens da Bíblia que falam sobre o nosso compromisso com Deus e aquilo que Deus tem para o seu povo. Também hoje vou tentar fazer uma aventura que não é muito comum, é que eu hoje vou tentar fazer a mensagem high-tech. Vou tentar usar o iPad, mas é o iPad da minha esposa, e então eu espero que dê para funcionar. Mas também tenho aqui os backup copies, não é? Como a gente diz em português. Se isto falhar, então vou aqui ao papel. Irmãos, eu também gostava que nós pudéssemos começar, e antes de começar vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque Tu trouxeste-nos aqui nesta manhã, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor, para estarmos em comunhão uns com os outros, Senhor, e para ouvirmos um pouco daquilo que Tu tens para nós, Pai. Queremos pedir, Senhor, que Tu possas colocar as palavras certas na minha boca, Pai, e que a mensagem que possa ser transmitida possa fluir, Pai, e que possa vir de encontro a algumas das nossas necessidades e também ao encontro dos nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui com pelo menos algo novo nas nossas mentes, Pai. Queremos agradecer pelo Teu amor para connosco, Pai. Vem ser connosco e guarda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler alguns versículos. Eu acho que a Paula, hoje, nestas folhinhas, eu vou ler com os irmãos, porque acho que a minha versão, a tradução é um pouco diferente. Então, se nós podemos ler a primeira... não está aqui. Este aqui não está. Mas eu vou ler na minha Bíblia. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou como o pastor diz, acessar, não é? A Bíblia nos nossos telefones. E vamos ler primeiro os versículos 4 a 9 do capítulo 21 de Números. Então está aí nas vossas folhas. Se a tradução for ligeiramente diferente, não há grande problema. Então vamos ler a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se a Deus e de Moisés, porque nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto, pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas e morreram muitos da gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que nos afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-a sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela perceberá a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste, e acontecia que quando uma serpente mordia alguém,
a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Irmãos, isto aqui encontra-se no Antigo Testamento. E agora o que eu gostava que nós lêssemos era um encontro, uma entrevista entre um fariseu muito conhecido, Nicodemos, e com Jesus Cristo. Mas eu só me vou concentrar nos versículos 14 e 15, que é a resposta de Jesus no fim da sua conversa com Nicodemos. Então lemos assim no versículo 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, podemos ver aqui duas passagens, não é, que acabamos de ler. Uma delas em Números, e que falava sobre o povo israelita. O povo israelita ia na sua caminhada para Canaã, para a terra prometida, e então eles tinham chegado a um ponto, como nós dizemos em inglês, que já podiam ver a luzinha lá bem ao fim do túnel, não é? The light at the end of the tunnel. Podiam ver uma luzinha lá ao fim. Mas eles, quando chegaram a Edom, o rei de Edom disse, não deu autorização que eles atravessassem a sua terra. E então, mesmo Moisés oferecendo que pagava pela água que bebessem e por tudo aquilo que acontecesse lá, o rei não quis saber e não deu autorização. E Deus achou por melhor que, em vez de entrarem numa guerra, que eles então deviam de contornar a terra de Edom. E então foi isto que fez com que o povo judeu se revoltasse. Foi isto que fez com que aquele povo começasse a murmurar contra Deus e contra Moisés. Irmãos, nós podemos compreender que era muito tempo no deserto e quando eles estavam a pensar que podiam atravessar, não o puderam fazer. Tiveram que, Canaã, segundo eu tive a ler, Canaã ficava do nordeste, e então eles, para chegarem ao nordeste, agora tiveram que retornar, e então tiveram que andar em sentido oposto, para depois contornar e irem em sentido a Canaã. Então, isto causou com que o povo começasse a dizer, mas Deus, porquê? Porquê é que nós temos que passar por isto tudo novamente? Também no princípio e nos versículos antes destes que lemos, vimos como o povo de Deus tinha entrado numa batalha com o povo cananeu e tinha vencido. E Deus tinha entregado aquele povo na sua mão. Eles tinham vencido. E então o povo judeu aqui pensou, porque é que nós não podemos fazer o mesmo? O povo israelita pensou, porque é que não podemos fazer o mesmo? Atravessar Edom e chegar então à terra que é prometida. Era a vontade deles, era essa. Mas, como muitas vezes acontece, nem sempre a vontade do homem, nem sempre a vontade que nós temos é a vontade de Deus. E Deus também ficou então muito indignado com esta atitude do povo que se revoltou contra Deus. Então Deus mandou uma maldição, ou mandou um castigo àquele povo. E então foi em forma de serpente. Então o que acontecia, aquelas serpentes começavam a morder o povo israelita, e o que acontecia, segundo aquilo que podemos ler, era uma dor tremenda, e chegava a um ponto que era dor e não havia cura, e as pessoas acabavam por morrer. Então, quando o povo se apercebeu disto, quando o povo começou-se a perceber que isto era derivado ao seu pecado, então eles pediram a Moisés para orar novamente a Deus, para que Deus pudesse retirar dali a serpente. Isto é apenas a dar um pouco de história ao que estava a acontecer aqui. Irmãos, é interessante que a Bíblia é muito interessante, porque se nós lêssemos este capítulo em Números e não tivemos a outra parte do Novo Testamento, então nós íamos ficar sem saber exatamente o que é que aquilo dizia, não é? O que é que aquilo queria dizer? Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, então ia haver questões. Mas graças a Deus, Deus em sua infinita misericórdia tem sempre o melhor para nós e o melhor para o seu povo e sempre quer nos ensinar. E então aqui podemos ler a outra parte quando é a entrevista com aquele Nicodemos.
Nicodemos, para quem conhece um pouco da sua história, ou quem viu aquele programa que deu na televisão, não era na televisão, acho que era no iPad, ou coisa que era Chosen. Alguns dos irmãos viram essa série. Então nessa série nós podemos conhecer um pouco Nicodemos naquela história. E muita atenção foi dada a Nicodemos naqueles primeiros capítulos, e mesmo até ao fim. Então Nicodemos era um fariseu, ele era um homem religioso, um homem inteligente, era membro do Sinédrio judeu ali daquela província, era um homem que tinha muitos conhecimentos e um homem que tinha ouvido a palavra de Jesus, tinha ouvido o que Jesus tinha feito e tinha até ouvido aquilo que Jesus estava a dizer. E nós vimos, eu esqueci de ler os versículos, só agora que reparei que eu esqueci de ler os versículos 14 e 15 eu li? Pronto. Isto a gente quando começa a chegar a uma certa idade, a gente esquece das coisas. Mas então, Nicodemos era, como eu disse, um homem religioso, mas nós podemos ver nos primeiros versículos do seu encontro ou da sua entrevista com Jesus Cristo, que Nicodemos pergunta a Jesus como é que ele podia nascer de novo. O que nós também podemos ver nos capítulos e nos versículos iniciais dessa entrevista, vimos que Nicodemos vê que Jesus Cristo é realmente um homem sábio, um homem que era conhecedor da lei, era conhecedor do judaísmo, porque ele chama-lhe de Rabi. E antigamente, naquele tempo, só era Rabi uma pessoa que era conhecedora do judaísmo, era uma pessoa que ensinava, era uma pessoa que tinha capacidades e qualidades de líder. Então vemos aqui que Nicodemos reconhece algo de especial em Jesus Cristo. E depois podemos ler no versículo 2 de João 3, que diz o seguinte: uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre de Deus. É um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nos próximos versículos nós podemos ver como Jesus diz a Nicodemos que ele precisa de nascer de novo para compreender as coisas divinas e entender o propósito de Deus. Nicodemos, embora conhecedor e praticante da lei, compreendia as coisas do ponto de vista da lei, do ponto de vista do homem, do ponto de vista carnal. E não compreendia exatamente aquilo que Jesus Cristo estava a fazer na necessidade de nascer de novo, porque ele ainda não tinha tido essa experiência do nascimento novo e então não possuía a presença do Espírito na sua vida. Irmãos, foi interessante que Jesus, embora visse que Nicodemos não ia compreender a mensagem que ele tinha para trazer, que ele tinha para dar a Nicodemos, ele então usou algo que Nicodemos tinha muito conhecimimento, e era do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Então provavelmente Nicodemos até sabia estes livros de cor. Era um homem que era conhecedor da lei, era um homem religioso, e certamente estava a par do que tinha acontecido no deserto em Números, no capítulo que nós lemos em Números. Então é interessante como Jesus usou isso, como usa connosco também, para podermos compreender a mensagem que ele tinha. Irmão, durante esta mensagem eu vou tentar analisar 4 pontos. Não sei se vamos conseguir fazer todos, mas vou tentar. O primeiro, vamos falar, por causa do pecado, todos estão sobre a maldição da morte. O ponto número 2, Deus graciosamente providenciou o remédio para a maldição, para o pecado. O ponto 3 é que este remédio tem de ser levantado. E o 4º ponto,
A única coisa que o povo amaldiçoado, que o povo pecador precisa fazer é olhar para o remédio Deus, em Jesus Cristo. Irmãos, por causa do pecado, todos estão sobre a maldição da morte. Lembre-se que o povo israelita no deserto estava a morrer por causa do seu pecado. Não era por causa da sua murmuração, era por causa do seu pecado. O povo reclamava contra Deus, contra Moisés, e esqueceram-se de tudo aquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Deus os tinha tirado da terra do Egito, eles tinham atravessado aquelas águas, quando as águas foram abertas e o povo atravessou. Deus tinha providenciado uma coluna, uma nuvem para os guiar e uma coluna de fogo para os guiar de dia e de noite. Deus tinha-os ajudado a vencer vitórias, tinha-lhes dado o maná e as codornizes para comerem e sempre lhes tinha dado água. Então Deus tinha estado sempre com o seu povo e agora ouvir estas reclamações e estas murmurações, então Deus fica indignado e mandou a tal maldição em forma de cobras ou serpentes venenosas que mordiam o povo israelita e levou muitos à sua morte. Irmãos, murmurar. Eu não sei se os irmãos alguma vez murmuram, se alguma vez ficam chateados. Irmão, eu quando era jovem, eu lembro-me de ler, eu felizmente aceitei a Cristo quando era muito novo, e então há muitos anos que eu ouvia os pastores a pregar e nas escolas dominical. E uma coisa que eu sempre me achei um jovem muito crente, não é? Eu era um jovem crente, tentava fazer sempre aquilo que era esperado e às vezes fazia as coisas não por mim, nem por Deus, mas que era para os outros verem que eu era um bom jovem, não é? Mas irmãos, nessa altura eu por vezes criticava este povo de Deus, este povo judeu que tantas vezes tinha visto a mão de Deus a trabalhar nas suas vidas, a trabalhar naquele povo, tanta coisa que eles viam e eles voltavam a murmurar e voltavam-se a queixar e voltavam-se a cair em pecado e Deus muitas vezes os tinha que corrigir. Conforme fui amadurecendo na vida, então a vida se tornou diferente. Então nós casamos e os filhos vêm e os pais envelhecem e o trabalho aperta e por vezes temos problemas que nós não conseguimos resolver e mesmo às vezes problemas na igreja entre irmãos e estas coisas todas que nós estamos a par e nós perguntamos porquê? Porquê é que isto tem que me acontecer? Porquê é que isto me acontece? Eu não mereço que isto me aconteça. Eu até sou boa pessoa, eu até sou bom crente, eu vou à igreja todos os domingos, eu até faço as minhas leituras devocionais, eu tento ser o melhor que posso ser. Deus, tu sabes, tu conheces-me, porque é que isto tem que acontecer? E depois quando as coisas acontecem, então nós também entramos em murmuração. E nós entramos naquela murmuração, e é com isso que nós temos que ter muito cuidado. Temos de ter cuidado para que essa murmuração não se torne em pecado, não se torne em rebeldia contra o Deus que nos tem guiado, o Deus que nos tem mostrado dia após dia e ano após ano as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas e a forma como Ele nos tem ajudado. Por isso, irmãos, muitas vezes o que nós, em vez de nos revoltarmos, irmãos, o que nós temos que fazer é fazer uma análise à nossa vida e é irmos a Deus com o coração contrito e em oração e pedir a Deus que possa nos ajudar e que nos possa dirigir e guiar no caminho em que nós devemos andar. É problemático quando nós nos temos a nós próprios como pessoas boas e não somos merecedores de tribulação. Quando nós pensamos que somos tão bons e não está certo de passarmos por alguma dificuldade.
É nesta altura em que nós devemos ir a Deus com o coração contrito e em oração, e a nossa tendência é murmurar, e por vezes a gente revolta-se contra Deus e tentamos uma resolução baseada em nossos próprios méritos e uma resolução à nossa maneira. Irmãos, infelizmente somos pecadores e nem sempre agimos e dependemos muito da graça de Deus. Romanos 3,10 está escrito: não há justo nenhum sequer. É muito importante nos lembrarmos do que diz este versículo. Em João 3,3, Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos certamente ficou surpreendido com esta mensagem de Jesus. Ele era fariseu, homem conhecedor da lei, religioso, mas ao fim e ao cabo, o que ele ouviu é que ele era nada mais, nada menos que um simples pecador. Irmão, o que nós temos que aprender a valorizar a nossa dependência do Senhor. Dependemos do Senhor e não na nossa pessoa, não na nossa religião, não nos nossos bons costumes e méritos, mas única e exclusivamente fixando os olhos em Cristo. Hebreus 2,12 diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O ponto 2 é que Deus graciosamente providencia o remédio para a maldição. O povo israelita nada podia fazer para se salvar. Eram mordidos pelas serpentes venenosas, sofriam dores e morriam. Após o arrependimento da sua murmuração, Deus providenciou um remédio. Uma serpente em bronze, posta num haste, num local bem alto, onde todos o podiam ver. E quando olhassem para a serpente, seriam salvos de morte certa. Por causa do pecado original de Adão, todos nós estávamos condenados a uma morte eterna sem Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, nós da mesma forma também nada podíamos fazer para merecer o perdão de Deus. Apenas a graça, a bondade de Deus, dando seu Filho para ser levantado na cruz, tal como a serpente de bronze no deserto. Nós vamos fazer aqui uma pequena análise em algumas qualidades deste remédio. Eu falo em remédios, irmãos, sabem que remédio, na língua portuguesa, é um remédio que nós tomamos para ficarmos melhor ou ficarmos curados. Então, não é bem esse sentido, mas podemos pensar nisso como um remédio. Irmão, este remédio, que era um remédio sobrenatural, não foi Moisés e os líderes que pensaram no remédio. Provavelmente, se tivesse sido Moisés e os líderes daquele povo, não tinham pensado neste remédio. Os irmãos, imaginem Moisés chegar-se ao pé dos seus líderes e dizer: olha, temos aqui este problema, as serpentes estão a morder as pessoas e elas estão a morrer. E eles, assim, de uma forma genial, pensaram: ok, vamos fazer uma serpente em bronze e vamos colocar num poste e vamos pedir às pessoas para olharem para o poste que vão ser curadas. Não sei se os irmãos estão a ver, era uma coisa que não tinha. Por isso, se fosse eles, então provavelmente não tinham tido esse remédio. Foi Deus que disse que a cura e a salvação do povo ia acontecer. Foi Deus que disse como isso ia acontecer. Da mesma forma, a cruz de Cristo não foi através de filósofos ou religiosos gênios que vieram com essa solução para o problema da humanidade. Porque se fossem os homens, eles provavelmente também não encontrariam a cruz, porque nós sabemos que a cruz, para aqueles que não têm a Cristo, é insensatez. Em 1 Coríntios 18 diz: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo,
mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Foi Deus que, antes do mundo ter sido criado, Ele já tinha o plano da salvação para a humanidade. Era um remédio suficiente. Moisés não disse que deveriam de olhar para a serpente, depois de fazer 2 Ave-Marias e saberem decorar os 10 mandamentos, comprar um óleo especial para pôr na ferida que a serpente tinha feito, para serem curados. Não. Era um remédio simples. Não, eles apenas tinham de olhar para a serpente na haste. Da mesma forma, a cruz é suficiente para perdoar o maior pecador. Não é preciso uma oferta especial. Não é preciso fazermos nenhuma penitência. Não é preciso cumprir com nenhuma promessa. Não é preciso sabermos os livros da Bíblia de cor e salteado. O que nós temos de fazer basta olhar em fé para a cruz de Cristo. Era um remédio certo. Olhar para a serpente era uma demonstração do reconhecimento do seu pecado e o reconhecimento do mal que tinham feito e verem e saberem que era Deus que tinha dado este remédio e que ao acreditarem, ao receberem este remédio, que eram curados. Quem olhava era curado e não morria. Da mesma forma, Jesus salva todos que nele creem. João 3,15. Porque todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não importa a sua condição de pecador, não há pessoa que Jesus rejeite por causa do seu pecado. Jesus a ninguém rejeita por causa do seu pecado. E temos exemplos na Bíblia, como Paulo, que perseguiu os crentes. Temos Mateus, o cobrador de impostos, que sempre tirava um pouco mais para ele. Vimos o exemplo da mulher pecadora, a mulher samaritana junto ao poço, o endemoniado Geraseno. Então todas estas pessoas eram pecadoras. Todos foram salvos. Porque qualquer pessoa que olhar para Jesus Cristo, então a cura é 100%. Não há cura a 90%. Não há salvação a 90%. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Disse Jesus em João 6:37. Irmão, também era um remédio simples. Ninguém precisou fazer algo de espetacular para ser curado. Não precisou de ir de joelhos sobre pedras, sobre as pedras, a machucar-se, a fazer uma peregrinação para chegar à serpente. Não precisavam de fazer várias orações, ou de pagar uma promessa, ou de fazer uma oração. Não apenas precisavam acreditar que, olhando para a serpente, seriam curadas. Era um remédio simples. Da mesma forma, só precisamos olhar para Cristo, acreditando que tomou sobre si o nosso pecado, e assim teremos vida eterna. E depois o último é o remédio modesto. Efésios 2:8-9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum dos israelitas tinha o mérito de dizer que tinha recebido a cura, podia ter dito, desculpem, que foi por seu próprio mérito que eles tinham recebido a cura. Não se podiam vangloriar de ter recebido a cura. Eles nada podiam fazer. A cura estava fora do seu alcance. Só Deus, agindo ali, podia fazer com que eles fossem curados. Eles o que tinham de fazer era se humilharem, olharem para aquela serpente que simbolizava o seu pecado e acreditar que Deus, que os tinha guiado até ali, os iria salvar. Da mesma forma, nenhum de nós tem mérito próprio para ser salvo. Não há nada que nós possamos fazer para obter a nossa salvação. Temos que também nos humilhar, reconhecer a nossa condição de pecadores e depender da graça de Deus. Nicodemos
Tal como nós lemos nos Evangelhos, o jovem rico pensava que era uma pessoa boa. Ele era conhecedor da lei, ele conhecia a lei. Mas vimos que ele teve que se humilhar. Porque é humilhante, porque a verdade é que não basta ser bom. É preciso reconhecer que somos maus, que somos pecadores, que dependemos apenas da maravilhosa graça de Deus, que entregou o seu Filho, o qual se tornou e se fez pecado por cada um de nós. Continuando, irmãos, e com mais um ponto, o terceiro ponto, eu peço desculpa porque o tempo vai um pouco adiantado. O remédio tem de ser levantado, era o terceiro ponto. Em João 3,14, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É absolutamente necessário para a salvação que o Filho do Homem seja levantado. Era absolutamente necessário que Jesus fosse crucificado na cruz e levantado para a expiação dos nossos pecados. Se não fosse Jesus, isto não fosse, então Jesus não teria pedido ao Pai no jardim do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A única maneira de se satisfazer a perfeita justiça de Deus era que seu Filho, único Filho, sem pecado, fosse feito pecado e se tornasse maldição e fosse levantado num madeiro por nossa remissão. Lemos isto em 2 Coríntios. Aquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 13, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nosso favor, estando escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tal como os israelitas tiveram vida quando olharam para a serpente levantada no deserto, assim quando o pecador olha para o Cristo ressurreto, Filho de Deus, assim também ele é curado. O último ponto, irmãos, a única coisa que o povo amaldiçoado precisava fazer era olhar para o remédio que Deus tinha dado. Deus podia ter feito com que as serpentes desaparecessem. Ele não o fez, mas providenciou o remédio. O povo só precisava olhar com fé para a serpente de bronze e eram salvos. Da mesma forma, para o pecador, precisa olhar para o Cristo levantado e ver não só aquele que foi feito pecado e maldição por nós, mas ver o Cristo, este Cristo ressuscitado, que venceu o pecado e a morte e que está assentado e reinando poderosamente à direita do Pai. É esta certeza que nos garante não só uma vida eterna, mas uma vida eterna e abundante na presença do nosso Senhor e Salvador. Para concluir, irmãos, nunca olhemos para nós próprios, nem para aqueles que nos rodeiam, nem para este mundo, o que este mundo nos oferece, mas que os nossos olhos possam estar sempre fitos no Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que assim seja. Amém.